A zona sul do Rio de Janeiro, Copacabana, Botafogo, Ipanema, Leblon, é um mito brasileiro. E esta é uma história que se passa na zona sul do Rio de Janeiro nos nossos dias. Ela poderia começar aqui em Botafogo, neste cemitério, São João Batista, onde estão sepultadas pessoas famosas. Poderia começar neste túmulo. Poderia começar um pouco mais além, depois do Pão de Açúcar, na entrada de Copacabana, neste hotel onde trabalhavam Jorge Cour e Daniel Labelle, duas personagens importantes desta história. Nele está também a boate frequentada por muitas das figuras que desfilarão neste caso. E está a sala de projeção de filmes em que Cláudia conheceu o último namorado. Poderia começar por aqui, onde está outro mito carioca, o Hotel Copacabana Palace. Bem perto fica o prédio onde morava Cláudia. E nesta ruazinha, a menina Cláudia brincava e frequentava o antigo salão de beleza de Jorge Cour. Poderia começar ainda mais além, na Ipanema Dourada, que Cláudia frequentava. A Ipanema, criadora de mitos, criadora do mito da garota de Ipanema, que a irmã de Cláudia, Márcia Rodrigues, encarnou no cinema. Poderia começar aqui, no Leblon. Neste prédio morava outra personagem importante, Michel Albert Frank. Nesse bairro ficam os bares de que Cláudia gostava. Mas esta história vai começar aqui, na saída do Leblon para São Conrado e a Barra da Tijuca. Nas pedras do Chapéu dos Pescadores. Aqui, na manhã de sol de 25 de julho de 1977, foi encontrado o corpo nu e deformado por agressões de uma jovem alta que ninguém sabia quem era. Uma lancha do serviço de salvamento avistou o corpo sobre as pedras e chamou a polícia. O corpo se encontrava de cabeça para baixo, totalmente despido, com os órgãos genitais da Cláudia totalmente bem visíveis. E o rosto da vítima? Ela estava coberto de sangue, quase não dava para notar, entendeu? Muita marca de pancada, estava muito esquisito, muito feio mesmo. Uma morte por estrangulamento. Estrangulamento e com esganadura. E, logicamente, o criminoso, para se livrar do cadáver, amarrou uma mala, de plástico, juntamente com pedras, e arremessou daqui de cima. Mas a morte, mais ou menos, se deu aqui por cima e foi arremetida lá embaixo. Foi encontrado no pescoço dela uma bolsa com etiqueta estrangeira, contendo 3 pedras, a bolsa medindo mais ou menos 60 por 40. Ela tinha um arame em volta do pescoço, ela ficou presa na pedra, né? Ao ver a notícia no Jornal Nacional daquele dia, a mãe de Cláudia, Dona Maria Lecim Rodrigues, suspeitou que fosse a filha. Cláudia havia saído no sábado à noite com uma amiga e não voltara. No Instituto Médico Legal foi reconhecido o corpo. Na delegacia de homicídios, os 3 anéis de metal branco de Cláudia e a corrente com um berloque de 5 flores. Denise Camargo, com quem Cláudia saíra no sábado à noite, nada sabia. Havia saltado do táxi em Ipanema, não sabia para onde fora Cláudia. Tudo era mistério, até que na madrugada seguinte, o repórter de plantão na Rádio Globo do Rio recebeu um telefonema anônimo. O cidadão disse: olha, aquela moça que apareceu morta lá pendurada na pedra, eu vi tudo. Eu digo: então me conta. Olha, ela foi levada por 2 indivíduos, assim, descreveu os 2,
descreveu a roupa que eles usavam, a Brasília e a chapa. Dimas chegou a redigir a notícia, mas não a divulgou. Procurou a polícia. O detetive Jamil Varvar verificou que a Brasília pertencia ao jovem milionário Michel Albert Frank, de 26 anos, filho do industrial Egon Frank, dono de fábricas de relógios, teatros, empresa produtora de filmes e outros negócios. No apartamento de Michel, o porteiro Antônio Jerônimo de Araújo disse que no domingo à noite, o gerente da imobiliária de Michel lhe levara gasolina e que Michel saíra às 21h30 com outro homem. Constava que Michel viajara para São Paulo. Através de papéis recolhidos no apartamento, a polícia chegou a uma psicóloga e esta indicou Juscelio Gonçalves Dutra, que morava a 100 metros do local onde fora encontrado o corpo. Seria um local frequentado por consumidores ou traficantes de tóxicos. Existe a possibilidade real de que realmente Cláudia não tenha morrido no apartamento, por diversos fatores. Pelos livores cadavéricos, pelas contradições nos depoimentos dos acusados e por diversos outros motivos que nos levam a uma hipótese bem provável de que Cláudia realmente tenha sido assassinada no local onde foi encontrado em proximidade. 5 dias depois de iniciadas as investigações, o delegado Elber Murtinho informou a Varvar que ele estava afastado do caso e intimado a apresentar relatório em 24 horas. Eu não queria que me explicasse, eu só queria entender. Ao invés de elogio pelo meu trabalho, conseguindo solucionar o caso rapidamente, eu recebi com surpresa o meu afastamento. Alegaram o problema de uma entrevista a um jornal. Acontece que essa entrevista só veio a sair 3 dias depois de eu ser afastado do caso. Segundo o relatório do detetive, Cláudia, depois de deixar Denise, foi para a casa de Michel, que havia conhecido através de seu último namorado, o produtor de cinema Pedro Rovai, sócio do pai de Michel. Cláudia teria dormido no apartamento depois de uma festa de embalo e saído no domingo com Michel e com o cabeleireiro Georges Michel Cour. A morte, segundo os jornais daquele dia, teria sido provocada por dose excessiva de cocaína. Mas Varvar dizia que Cláudia fora morta na casa de Juscelio. Segundo o policial, Michel e Cour tinham certeza da impunidade em virtude do grande poder econômico e político de Egon Frank. Cour só foi ouvido pela polícia 5 dias depois do relatório e 12 depois do encontro do corpo. Michel, 29 dias após o achado do corpo e 23 após o relatório. Já nessa época, o advogado da família de Cláudia queixava-se. Michel e Cour apresentavam ferimentos, mas não eram levados a exame de corpo de delito, e a Brasília de Michel não fora apreendida para ser examinada. Eu acho que o comportamento da polícia pode ser bem medido pela primeira manifestação que eu recebi dela logo que eu fui incumbido do caso pela família da Cláudia. E entrei em contato com o delegado Vanderlei, que era o auxiliar do delegado Murtinho, que estava cuidando do caso. Disse-me ele que o Michel não podia ser o assassino, porque um procurador do Estado e um almirante haviam dado um álibi a ele que realmente excluía qualquer possibilidade da autoria dele do crime. Eu acho que aí se nota bem todo o comportamento da polícia e a origem desse comportamento. A verdade, é uma verdade triste, mas a verdade é que rico não vai para a cadeia. E rico não vai preso, exceto quando comete crime político. Mas no crime comum, de modo algum. Michel e Cour apresentaram uma primeira versão da história absolutamente igual. Jogavam cartas no apartamento na noite de sábado, 23 de julho, quando Cláudia telefonou. Michel pediu que Cláudia fosse para lá com uma amiga qualquer, mas Cláudia chegou sozinha. Tomou um uísque, deu telefonemas, recebeu um chamado e foi-se embora, sozinha. Michel e Cour jogaram até de madrugada e dormiram. No domingo, Cour saiu e Michel ficou. À noite, ia sair quando chegou Cour. Michel
deu-lhe carona até Copacabana e foi para o apartamento do pai para uma reunião a que estavam presentes o almirante Carlos Carvalho Rego e o procurador Antônio Vieira de Melo. Cour ficou em casa o resto da noite. Quanto aos ferimentos nas mãos e no rosto, dizia Michel que eram consequência de uma queda de motocicleta. E suas 3 testemunhas confirmavam tudo. Desapareciam as suspeitas. Michel e Cour eram tranquilizados pela própria polícia. Se o cidadão é de uma determinada estatura social, se um almirante e um procurador vão mentir em seu favor, a polícia acha que realmente ele não pode ter cometido esse crime. O álibi de Michel Frank e Jorge Cour parecia perfeito. Para os ferimentos nas mãos e na testa, Michel tinha uma desculpa, uma queda de motocicleta testemunhada por um empregado de sua imobiliária. Surgiu, entretanto, um primeiro indício de que a história poderia haver sido diferente. O depoimento do pescador Jander Lopes de Farias. Jander, que no domingo anterior ao encontro do corpo pescava perto do chapéu dos pescadores, afirmou haver visto no fim da tarde uma moça que brincava a 150 metros de onde ele estava. Em companhia da moça, outra pessoa, provavelmente um homem. Como ameaçava um temporal, Jander se retirou e no caminho cruzou com 2 homens, um deles de calça e camisa claras, talvez de cor bege. No depoimento a um jornalista, Jander teria reconhecido o rosto de Michel e a roupa de Cour. No depoimento à polícia, negou isso. Mas, a essa altura, surgiu o depoimento que faria Michel e Cour mudarem suas histórias pela primeira vez. Foi o depoimento de Luiz Gonzaga de Oliveira, o índio, um operário que dormia num barraco nas proximidades do local onde foi encontrada Cláudia. Índio é que telefonara para a Rádio Globo. Atualmente ele é motorista de táxi em Teresina, no Piauí, mas não se esqueceu do que viu. Nessa noite, foi uma noite que eu estava com uma dor de dente e não conseguia dormir. Tinha 2 colegas dentro do barraco comigo, mas esses 2 estavam dormindo. E eu, devido à dor de dente, não conseguia dormir. Quando eu ouvi um barulho fora do barraco, de uma porta de um carro se fechando. E eu levantei da cama para olhar o que era. Aí avistei dentro do carro uma pessoa só. O cara sentado no lado do passageiro. Aí eu voltei, tornei a deitar. Depois eu já ouvi umas pisadas de uma pessoa, como que fosse caminhando. Tornei a levantar e olhei, e era um cara que tinha chegado e abriu a porta do carro e conversou com o cara que estava dentro do carro. Aí o sujeito saiu da parte do lado que estava sentado, da cadeira do passageiro, passou para a banca do motorista, né? Cadeira do motorista. Índio assistiu a toda a movimentação de 2 homens que retiravam um volume grande de dentro de uma Brasília e continuou atento a tudo. Bom, aí o cara encostou no local de onde estava parado e aí fechou os vidros do carro e saiu com uma bolsa de dentro do carro, né? Uma bolsa que eu até pensei na hora que fosse bolsa de supermercado, mas depois vi falar que era uma bolsa de plástico. Eu sei que a bolsa aí é cheia, agora eu não sei de quê. E aí ele saiu em direção do outro que estava esperando por ele. Na hora que ele saiu, eu saí dentro do barraco também, fiquei no mesmo local onde eu estava observando ele. E ele saiu em direção do outro e o outro vinha, aí se encontraram os 2 e voltaram, um por cima da mureta, outro por baixo. Lá no local onde eles tinham parado, aí o que ia por baixo da mureta, subiu a mureta e lá, pronto, aí eu não vi mais nada. Só que eles demoraram muito para lá. Nessa hora eu saí, tive a curiosidade de anotar a placa do carro. Índio não vacilou. Quando lhe mostraram uma fotografia de Michel, reconheceu nele um dos 2 homens que vira na madrugada de domingo para segunda-feira. Ainda assim, a polícia continuou sem indiciar Michel e Cour e sem pedir a prisão preventiva. Em fins de agosto, o repórter Valério Meinel e o fotógrafo Amicucci Galo, que preparavam uma matéria sobre o caso para a revista Veja,
conseguiram uma informação que modificaria de novo todo o rumo dos acontecimentos. O médico Domingos de Paula, um catedrático de patologia, sabia como havia morrido Cláudia. Ele, então, Michel, narrou os eventos. Dissera que, sumariano, naturalmente, dissera que havia lá uma festa onde se consumiu cocaína larga, além de consumo também de álcool, particularmente o vinho, e também mandrix, e que ela teria tomado uma dose excessiva, entrou em convulsões, eles tentaram, assim, salvar a vida da menina através da introdução dos seus dedos na boca para puxar a língua, e apesar desses esforços ela faleceu. E que eles, exaustos, adormeceram, horas depois acordaram e, por sugestão do CUR, engendraram então um mecanismo de ocultação do cadáver, porque o curador dissera que tinha família, tinha filhos e que não poderia ser submetido a esse tipo de escândalo. E então eles forjaram um mecanismo de ocultação, cujos detalhes, pelo menos, não foi dito na ocasião. Como era o aspecto físico do Michel e como ele se comportava nessa reunião? Podia-se observar lesões, assim, lacerações recentes nas regiões temporofrontais, eram lesões simétricas, ao lado de escoriações ou feridas bastante cruentas nas duas mãos, também praticamente simétricas, comprometendo o indicador e o dedo médio. E realmente era um aspecto de quem havia saído de uma luta corporal ou que teria feito qualquer esforço físico maior. Nós indagamos, e até a pedido mesmo do próprio Sr. João Batista, endurecemos as perguntas, tentando esclarecer a natureza daquelas lesões, e ele então naquela ocasião nos convenceu que as lesões realmente adquiridas nas mãos foram produzidas pela tentativa ou por mordedura da própria vítima, na tentativa de abrir a boca e puxar a língua. As lesões da região frontal e também simétricas, ele não encontrou explicação. Essa entrevista de De Paula acabaria dando a Valéry Galo o prêmio ESSO de jornalismo. Ela seria publicada no domingo 4 de setembro. Mas 2 dias antes, a irmã de Cláudia já sabia disso e foi avisar a polícia. Ela achava que, com a divulgação da notícia, Michel e CUR poderiam fugir. 2 dias antes eu sabia que ia sair a matéria e fui procurar um delegado na delegacia de homicídios. Eu fui lá sozinha com o advogado e avisei ele que ia acontecer isso e que certamente isso seria a razão para eles fugirem, né, os dois. E ele me respondeu simplesmente que ele não tinha provas contra, então que ele não podia fazer prisão, né, dar ordem de prisão. Foi essa a resposta que eu tive, quer dizer, antes do pai do assassino avisar que o filho ia fugir, nós já sabíamos. No mesmo dia, 2 de setembro, o promotor do primeiro tribunal de júri, José Carlos Cruz Ribeiro, também soube da notícia e levou De Paula para depor na polícia a 3 de setembro, sábado. Pediu sigilosamente que Michel e CUR fossem presos. A entrevista foi publicada no dia 4 e reproduzida nos jornais no dia 5. No dia 6, o juiz Mota Moraes, do primeiro tribunal do júri, decretou a prisão preventiva. Mas só muito mais tarde se viria a saber que já no dia 3, Michel Frank fugira para a Argentina, de lá para a Espanha e desta para a Suíça, onde não poderia ser preso porque tem dupla nacionalidade. É brasileiro e suíço. E o Michel só pôde sair do país porque sobre ele não recaiu qualquer vigilância policial. Para que você entenda bem, o endereço que o Michel deu na polícia quando prestou depoimento lá era o endereço do pai dele, na casa de quem ele nunca morou. A polícia se comunicava com o Michel através do advogado de defesa, que realmente não sabia onde achar o Michel, nem o CUR. O endereço do CUR era o endereço de uma irmã do CUR, na casa de quem também ele nunca morou. Aí está bem explicado por que o Michel pôde fugir. Eu fui até a fronteira com a Argentina, passei a fronteira com a minha carteira de identidade Pérez Pacheco, fui até Buenos Aires e de Buenos Aires eu peguei um avião e vim para cá. Eu só acho estranho
que tenha acontecido, quer dizer, que Michel tenha podido fugir, de duas uma. Ou houve corrupção, ou a polícia é incompetente. A essa altura, já era conhecido o laudo do exame feito pelo Instituto Médico Legal no corpo de Cláudia. O laudo acusa escoriações na testa, ferimentos em várias partes do rosto que estava inchado, escoriações e equimoses no peito, no braço direito, nos cotovelos, nos antebraços, nas coxas, nos joelhos e no tornozelo direito. No couro cabeludo, infiltrações de sangue. No crânio, hemorragia no chamado espaço subdural, abaixo da dura mater. A partir desse ponto, a história se transforma numa gigantesca confusão com a entrada em cena de várias personagens. O francês Daniel Labelle, diretor no Brasil da Micmac, uma indústria de roupas femininas de propriedade do milionário Gunther Sachs, afirma que estava no apartamento na hora da morte de Cláudia, mas não sabe como ela morreu. Só sabe que Michel e Cour estavam no quarto. Valnina Rodrigues dos Santos, a Valéria, empregada de Michel, que dormia no apartamento, diz haver visto na cozinha uma moça nua, bem depois da hora em que Labelle afirma haver saído. Cour garante que Cláudia foi vista no apartamento pelo casal Carlo e Bernadette Simonelli e pelo cantor italiano Enrico Grossi. Os três negam. Cour afirma que Michel estava sozinho no quarto com Cláudia quando ela teve a crise que a levaria à morte, e afirma que Valéria participou da ocultação do cadáver. Valéria nega. Cristiano Fris, o empregado de Michel, que era testemunha da queda de motocicleta, desmente seu próprio depoimento. O almirante Carvalho Rego e o procurador Vieira de Mello voltam atrás e já não sabem se a reunião com Michel foi no domingo. Passam a ser processados. Cour presta novo depoimento em que muda vários pontos. Menciona um certo homem de jaleco branco que teria levado tóxicos para Michel. Na Suíça, Michel apresenta-se à polícia e é preso a 7 de outubro. Ele também tem sua versão. Na posição sentada, ela de repente caiu para trás, o corpo em convulsões, principalmente a parte superior do corpo, a boca fechada, os olhos esbugalhados, tudo tremendo. E quando eu vi isso, eu pensei, primeiro eu pensei no ataque epilético, como a gente vê no cinema, como a gente lê nos livros. E a primeira reação, num caso desse, é sempre verificar se a língua da pessoa não está obstruindo a respiração. Pelo menos foi a forma que eu concebi, aquilo que eu vi, a impressão que eu tive foi essa. Então, uma cena horrorosa, simplesmente. O corpo todo tremendo, eu me precipitei, dei uma bufetada no rosto de Cláudia, para parar, para ver se parava aquele tremor. O tremor deve ter durado, não sei, uns 20, 30 segundos. Depois ele parou, mas ela continuava com a boca fechada e eu via que ela não estava respirando. Então eu tentei, fiz aquele esforço desesperado para abrir a boca dela, para tentar tirar a língua para fora. E enquanto isso, o Cour tentava fazer a respiração artificial na Cláudia, empurrando os pulmões, pressionando os pulmões, exatamente como eu descrevi. Eu não posso descrever isso com mais detalhes que isso. A confusão no processo é incrível. A defesa de Cour acusa o juiz Mota Moraes de suspeição. O juiz processa um dos advogados de Michel, que por sua vez processa um jornalista. Sucedem-se os recursos contra decisões do juiz. Paralelamente, a Polícia Federal começa a investigar a questão dos tóxicos a partir do depoimento de uma das ex-namoradas de Michel, a modelo Maria Mônica Saboia. O primeiro a ser preso é Antônio Faustino, o Toninho Tentem, acusado de fornecer e receber tóxicos de Michel. Toninho, um motorista da Secretaria de Segurança, tem também um bar onde é sócio de funcionários de 2 boates elegantes. Condenado a 1 ano de prisão, já está solto. É denunciado também Renilton de Castro, o gordo. Depois, Jorge, o francês, e muitos mais. Ao todo, centenas de pessoas. Entra em cena Arthur Henrique dos Santos Lima,
um mergulhador que sabe do envolvimento de Michel com tóxicos. Arthur presta depoimento. O depoimento desaparece. Arthur é acusado de louco pelos policiais. A Corregedoria de Polícia abre inquérito. Um delegado se demite. Outro é removido para longe do Rio, tão longe quanto um detetive também transferido. Nos jornais, surge a notícia de que o avô de Michel, Norbert Frank, fora preso como contrabandista de relógios ao chegar ao Brasil em 1952. Condenado pela justiça, não chegou a cumprir a pena, graças a um indulto do presidente da República 4 anos mais tarde. Também o pai de Michel, Egon Frank, surge no noticiário preso por contrabando de relógios em 1957. E afinal, o gerente da imobiliária suíça diz na justiça que a empresa fora vendida ao almirante Carvalho Rego por 95 mil cruzeiros, embora Michel afirme no processo que com ela ganhava cerca de 1 milhão de cruzeiros por ano. Michel permaneceu preso na Suíça de 7 de outubro a 9 de dezembro. Nesse período, a confusão tornou-se internacional. O juiz de instrução da Procuradoria de Zurique, Lino Esseiva, pediu que lhe fossem enviadas cópias do processo brasileiro. A 7 de novembro, o Tribunal do Júri entregou as cópias à Polícia Federal, que as passou ao Ministério da Justiça para serem encaminhadas ao Itamaraty e as remeteria à Embaixada Brasileira na Suíça para serem entregues à Justiça daquele país. Com essa tramitação, o processo só seguiu para a Suíça no dia 3 de dezembro. No dia 9, Michel foi libertado por insuficiência de provas. A Procuradoria Suíça queria mandar funcionários ao Brasil para colher provas. A Justiça brasileira não concordou. O processo andou até bem normal, teve um processamento normal e regular em termos de prazo. A liberação do Michel na Suíça, em hipótese alguma, pode ser vinculada a problema de atraso de autoridades brasileiras no que diz respeito ao Poder Judiciário. O processo não teve qualquer atraso. Enquanto isso, sucediam-se as acariações de testemunhas e acusados no processo brasileiro. Daniel Labelle foi preso e solto 100 dias depois, já acusado de consumo de tóxicos. Valéria passou a ser acusada de coautora na ocultação de cadáver. Carlos Simonelli e Enrico Grossi, este já foragido, acusados de consumo de tóxicos. Com isso tudo, 1 ano depois da morte de Cláudia, todas as perguntas continuam a ser feitas. Por exemplo, onde morreu Cláudia? No apartamento de Michel ou fora dele? Valério Meinel, o jornalista que provocou uma reviravolta no caso, acha que foi fora do apartamento. Na minha opinião, a Cláudia Alecim Rodrigues foi morta aqui, nesta casa. Ao fundo aparece o Chapéu dos Pescadores, local onde seu corpo foi jogado após o crime. Essa casa, no número 550 da Avenida Niemeyer, era um conhecido ponto de traficantes e viciados em drogas. Na minha opinião, a Cláudia chegou aqui, na casa do Juscelio, com o Michel e o Kur, na tarde de domingo, e desceu com os dois até a Gruta da Imprensa. Nessa ocasião, o pescador Jander Lopes Faria viu os três. Ele afirmou isso numa entrevista ao repórter Carlos Amorim do jornal O Globo. Posteriormente, desmentiu essa declaração em juízo. Jander desapareceu. Onde ele morava, ninguém mais sabe onde está. O Globo Repórter foi procurá-lo, inutilmente. É aqui que mora o seu Jader? É aqui? Ele está, não? Não? Ele está no Rio? Está em São Paulo? É. Ele está... Como? É muito tempo? Não, eu só queria saber isso. Alega-se também que se Cláudia houvesse morrido no apartamento de Michel, na forma descrita por ele, Kur ou Labelle, alguém teria ouvido algum barulho. Afinal, de um apartamento do prédio, ouvem-se até os ruídos de talheres em outro. Escuta, do seu quarto onde você estava, você teria ouvido algum barulho no apartamento se tivesse havido briga ou gritaria, coisa assim? Ouvia. Estava por ouvir, mas eu estava dormindo, né? Mas naquele prédio ninguém fala. Vários moradores
se disseram ameaçados por telefone e não dão entrevistas. Ouçam esta conversa de uma moradora com um repórter do programa. Ela não sabia que estava sendo gravada. Todo mundo tem direito. Todo mundo, mas o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Mas o que a gente vai fazer? A gente não pode entrar na dança se não for, tem que dançar também. Entendeu? Se fosse um país melhorzinho, mais envolvido, mais divertido, a gente fazia, pô. Não tem problema, ninguém quer ser testemunha de nada, ninguém quer ser coisa nenhuma. Por quê? Porque depois entra também. Entendeu? O mesmo gente é esse. Afirma-se também que seria impossível sair do edifício de Michel carregando um corpo escada abaixo, na forma descrita por Michel, sem que ninguém visse nada, às 10 horas da noite, num local movimentado do Rio de Janeiro. Mas Michel insiste. Dá perfeitamente, né? Pelo amor de Deus, vá até lá, veja que dá para fazer exatamente como foi feito. Essa argumentação, desculpa, mas eu acho absurda. Dá para fazer tanto que foi feito. Você descreve nos autos que vocês colocaram o corpo numa mala. Difícil de se entender que um corpo possa caber numa mala. Bom, mas eu acho que a descrição que eu dou nos atos é bastante clara. Eu nunca declarei em nenhum momento que nós colocamos um corpo na mala e que nós fechamos a mala. O corpo foi colocado. Olha, sinceramente, falar sobre isso é uma coisa que... Enfim, o corpo foi colocado na mala e a mala não fechou, lógico. E ficava sobressaindo. Kur diz que depois de se livrarem do corpo, voltaram ao apartamento de Michel, onde o porteiro Antônio Jerônimo abriu a porta. Mas o porteiro negou isso em juízo e agora está desaparecido. Valéria, que estava no apartamento, afirma que não viu o corpo porque ela estava no quarto fechado. Eu acordei, era mais ou menos às 7h30, com o seu Michel batendo na minha porta. Ele me contou o fato, né? Ele disse o quê, exatamente? Contou pra mim que tinha acontecido uma desgraça no apartamento, que tinha morrido uma moça por ter tomado muito tóxico. E aí ele disse que o corpo ainda estava lá, que ele ia tirar o corpo? Ele falou que estava no apartamento do corpo. E ele pediu que você saísse ou pediu que você ajudasse? Não, ele pediu para se retirar do apartamento. E você nem viu o corpo, então? Não vi. Ele estava nervoso? Como é que ele estava? Estava nervoso. A perícia no apartamento de Michel nada apurou, porque foi feita muito tempo depois, quando um pedreiro e um pintor já haviam trabalhado ali. A bolsa amarrada ao pescoço de Cláudia nunca foi vista no apartamento pelas empregadas de Michel, Eurídice e sua irmã Valéria. E por mais que Michel e Kur tenham explicado, é difícil entender como o corpo de Cláudia, uma mulher de 1,76 m de altura, pôde caber numa mala, ainda que ela tivesse, como disse Michel, 1 metro de comprimento por 70 centímetros de largura e 40 de altura. A segunda pergunta básica também continua de pé. Quando morreu Cláudia? O depoimento mais preciso é o de Daniel Labelle. Ele diz que acordou com os gritos entre 4 e 4h30 da madrugada de domingo. Kur disse que ela estava morta. Ele se vestiu e foi para casa. Ainda estava escuro quando chegou em casa. E ele estava com o relógio, assegurou ao juiz em seu depoimento. Michel e Kur não souberam precisar a hora da morte, mas como inicialmente confirmaram a versão de Labelle, Cláudia teria morrido entre 4 e 4h30 da manhã. Cheguei domingo de manhã. Era 5h30 da manhã, mais ou menos, na hora que eu cheguei. Eu vi uma mulher nua. Na hora que eu abri a porta, entrei, fui no meu quarto, deixei a bolsa e vim à cozinha. Aí a porta da cozinha estava fechada. E essa mulher vinha da sala para a cozinha, se dirigindo à geladeira. Então ela deu um oi para mim e bateu a porta e entrou. Aí eu entrei pro meu quarto e fui dormir. Você acha que ela poderia ser a Cláudia, pelas fotos que você viu depois? Bem, não sei porque eu não conhecia ela. O pior, entretanto, para Michel, Kur e Labelle é o minucioso laudo com que o Instituto Médico Legal respondeu às perguntas do juiz. Para o Instituto,
Cláudia morreu não antes de 12:30 de domingo e não depois de 6:30 da tarde de domingo. Mas provavelmente, dizem os peritos, morreu entre 3:30 e 6:30 da tarde. Seria Cláudia a moça vista pelo pescador Jander nesse caso? Terceira pergunta básica: como morreu Cláudia? Simonelli e sua mulher, assim como o cantor Henrico, garantem que jamais viram Cláudia nem viva nem morta. Kur, Michel e Labelle dizem que os três a viram viva. O casal Simonelli participou da festa na casa de Michel? Ah, sem dúvida, indiscutivelmente. Não é festa, não houve festa, mas que participou da reunião, que inicialmente era um jogo de cartas, o casal, isso participou. O casal em si não é assassino, mas participou, presenciou muita coisa. Essa história também do Henrico, eu não sei quem é esse cidadão, não conheço, não tenho nada contra ele, absolutamente, mas a história de que foi lá para pagar uma aposta de 1.000 cruzeiros, nós somos velhos advogados, tarimbados, os promotores são pessoas inteligentes, juízes também, jamais acreditarão numa versão de que foi lá para pagar uma aposta. Isso não existe. As pessoas que estavam na casa de Michel usaram drogas e consumiram drogas tóxicas? Eu não vi nada disso. Eu estava só jogando junto com Michel e Daniel. Estavam jogando e bebendo e outras coisas, mas... Que outras coisas? Havia tóxico no local, lógico que havia. Isso é indiscutível e não vamos mais querer aqui fazer... Todos usaram tóxico? Bom, todos tomaram, cheiraram a cocaína? Labelle diz que não sabe como morreu Cláudia. Quando chegou ao quarto, ela estava entre Michel e Kur. Kur diz que dormia na sala. Jorge Kur, você estava do lado da Cláudia quando ela morreu no apartamento de Michel? Quando eu cheguei no quarto, eu acho que ela já estava morta. Jorge Kur, você estava do lado de Cláudia quando ela morreu? Acho que sim. O Kur é perito em versões, você já deu várias versões. Ele está ligado ao Michel no crime e qualquer coisa que ele venha a dizer dificilmente trará algum novo aspecto para o caso. Aquilo que eu te disse ontem, eu vou repetir agora, que esteja gravando no esteja. Você matou Cláudia? Não. O galo só mostra a raça debaixo do cacete. Que Deus te dê força, garota. Eu provoquei esta reunião, sabia que você não estava em condições, mas eu quero que todo o Brasil hoje, todo o Brasil, conheça a sua posição. A versão de Michel é diferente. Os exames feitos no corpo de Cláudia, assim como o exame do corpo de Michel e de Kur, não confirmam as versões de nenhum dos dois. O exame de sangue e os dois exames toxicológicos desmentem a presença de álcool ou de tóxicos no corpo da vítima. Também não foi encontrada prova de relações sexuais de Cláudia com os dois acusados. Essa é uma outra falha, uma falha gravíssima que existe no laudo. Porque existem exames próprios para constatar a presença de tóxico no corpo, no cadáver de uma vítima. Nesse caso que se sabe, que se discute, se espera, se admite a hipótese de ter havido uma morte por ingestão excessiva de cocaína, como ocorreu algumas depois disso no Rio de Janeiro, não foi feito o exame. Ao contrário, eu reclamei, logo que ingressei como advogado de Michel, fiz uma petição ao delegado requerendo a exumação do cadáver de Cláudia para que esses exames fossem realmente efetuados. E pedi mais, que é um direito que me assiste e assiste a qualquer defesa, que me fosse permitido indicar um perito, um legista da minha confiança, para acompanhar a exumação e os exames corretos que se deveriam proceder. No entanto, a exumação foi deferida e foi feita clandestinamente, sigilosamente, sem o meu conhecimento, não
tomaram conhecimento do meu pedido da designação do juiz da minha confiança. Não se sabe que peças tiraram do corpo de Cláudia depois de 40 dias do seu sepultamento. A Cláudia Lecim, o exame cadavérico não revela, não indica, não apresenta nenhuma lesão grave, nem lesão grave física, e muito menos lesão de natureza sexual. Ao contrário, o laudo afirma que ela não sofreu nenhuma violência de natureza sexual. E as lesões graves não existem. A maior discussão, entretanto, travou-se e continua a ser travada em torno da hemorragia acusada pelo laudo no cérebro de Cláudia. Foi essa hemorragia que levou à parada respiratória e à morte. Segundo a defesa de Michel, apoiada na opinião de médicos, a hemorragia poderia ter sido consequência não de um traumatismo, de uma pancada, e sim de outras causas, naturais ou não. Mas o que a medicina legal ensina é que, na maioria das vezes, a hemorragia subdural é provocada por um traumatismo craniano. E o traumatismo craniano, que é a causa mais comum, evidentemente deixa vestígios externos. E quando alguém sofre uma hemorragia subdural em consequência de um espancamento, de uma pancada na cabeça, a pancada tem que ser de tal maneira violenta que deixa vestígios no crânio. E o que há no caso de Cláudia Lecim Rodrigues é justamente o contrário. O laudo constatou, na sua parte expositiva, de que o couro cabeludo estava íntegro, que a calota estava íntegra. Ela não sofreu nenhuma lesão na cabeça. Eu acho risível. Inicialmente, a defesa sustentava a inexistência de autoria e jamais contestou o crime. O laudo era bom, Cláudia havia morrido brutalmente assassinado. O próprio Wilson Lopes, meu amigo pessoal, me telefonou e disse: estou evitando esforços para a apuração desse crime bárbaro. Desde o momento em que a autoria não pode mais ser negada, através do depoimento do patologista e das declarações do operário, então, o que fez o Wilson? O Wilson passou a tentar acabar com o laudo, denegrir o laudo, dizendo que aquele laudo não correspondia à realidade. Aliás, o pai do seu cliente, o Sr. Egon Frank, chegou em uma entrevista à Manchete a dizer que o Instituto Médico Legal era uma casa comercial onde os laudos eram comprados. Quer dizer, existe uma versão de que ela teria morrido em consequência de dose excessiva de tóxicos esses que não foram detectados. Quer dizer, poderia ter ingerido tóxico, mas não em dose capaz de ser detectado, portanto não em dose letal. Em segundo lugar, uma evidência anatômica de uma lesão de natureza traumática, que é hematoma subdural. Quer dizer, o hematoma subdural mata não pela sua quantidade de sangue que se acumula, mas porque ele é testemunho de um edema cerebral, de lesão do tronco cerebral e morte por parada respiratória, que aliás é o mesmo mecanismo de morte também pelo excesso de cocaína. O hematoma subdural, em 90% dos casos, é de natureza traumática. Os 10% restantes ficariam por conta de outras causas orgânicas, que, no caso de Cláudia, são afastadas por De Paula. De alguma forma, a opinião de Michel é apoiada pelo juiz de instrução suíço Lino Esseiva. Esseiva acha que os laudos brasileiros não são suficientes sequer para levar Michel a julgamento. Ele diz: eu não poderia qualificar o processo brasileiro de insatisfatório, mas posso afirmar que a base da investigação criminal contra Michel Frank é um assunto puramente de medicina legal. A base não está com as autoridades policiais ou outros órgãos de investigação. Está principalmente com os médicos legistas. Nós chegamos à conclusão, através dos nossos legistas, que o trabalho executado pelo Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro não é suficiente, ou pelo menos não está suficiente para que se leve o caso diante dos jurados na Suíça. Não estou de acordo. Eu acho que o laudo do Instituto Médico Legal, embora possa ser sumário em algumas partes, apresenta conclusões que são absolutamente corretas. Aliás, não seria de duvidar a experiência dos nossos médicos legistas trabalhando em uma cidade com alto índice de criminalidade. Poucas cidades no mundo poderão superar a experiência desses nossos cientistas. O nosso Instituto Médico Legal recebe uma média de 50 a 60 cadáveres por dia para fazer perícias médico-legais. Os médicos que compõem este Instituto Brasileiro
são médicos, na sua maior parte, catedráticos de medicina, professores, são médicos experientes. Fazer 50 a 60 perícias médicas diariamente traz para essa gente, que é altamente habilitada, uma experiência fantástica. De sorte que eu vejo nesses laudos, eu vejo, sobretudo, a experiência que esses médicos têm para fazer os próprios laudos nessa movimentação diária de cadáveres, como acontece no Instituto Médico Legal. Além do mais, o instrumentário todo é estrangeiro, então não se poderia dizer que o nosso instrumentário do Instituto Médico Legal ficasse a dever a qualquer país do mundo. Está, eu vejo, um laudo bem feito. O promotor afirma que Cláudia foi vítima de um crime sexual. Ele não exclui definitivamente outras hipóteses, mas lembra que não há prova nos autos. O detetive Jamil Varvar, o jornalista Valério Meinel e outras pessoas levantam a hipótese de Cláudia haver sido morta por ter descoberto algo importante relacionado com o alto tráfico de tóxicos. Cláudia deve ter resistido a uma proposta de Michel e Cour feito aqui na casa do Juscelio e colocou a coisa muito mal. Teria dito, por exemplo, que se eles insistissem nas propostas amorosas que estavam sendo feitas, que ela contaria o que viu na véspera. E o que ela viu? Ela viu o apartamento, ela involuntariamente, a Cláudia deu um flagrante no apartamento do Michel Frank, conhecido traficante do Leblon. E ao colocar as coisas nesses termos, morreu. A morte de Cláudia terá sido de fato o que a gíria policial chama de queima de arquivo, isto é, o assassinato de alguém que sabia demais e ameaçou contar? Não, havia droga em grande quantidade. Evidentemente que as pessoas... Quem comprou essa droga? Michel, sempre foi Michel. Sempre foi Michel? Sempre foi Michel. Que tipo de droga? Era cocaína. Cocaína era a droga que era usada ali. Foram feitas alusões incríveis nos jornais. Que eu era chefe de uma máfia de tóxico, que não sei o quê. Eu não sei absolutamente nada mais daquilo que está nos atos do processo. Eu nunca vendi entorpecente para ninguém. Eu nunca, apenas conheço pessoas que me vendiam o entorpecente. Mas da mesma forma como eu, tem milhares de outras pessoas que compram entorpecente. E essas também. Pessoas que te vendiam ainda vendem? Não sei, há um ano que eu estou fora do Brasil. Eles respondem por homicídio, tráfico de entorpecente e tentativa de ocultação de cadáver. Michel, enquanto estiver na Suíça, não será julgado. O processo se interromperá para recomeçar se ele voltar para cá, mas pode ser absolvido na Suíça. Eu não tinha dúvida de que o Michel jamais seria apenado na Suíça por esse fato, por duas razões. Em primeiro lugar, de um modo geral, a visão europeia da América Latina não nos é favorável. Dificilmente um país europeu condenaria um nacional seu por um crime cometido na América Latina contra um nacional da América Latina. E em segundo lugar, no caso específico do Brasil, a defesa do Michel se beneficiou disso, nós realmente gozamos de péssimo conceito no que diz respeito ao aparelho repressivo. O julgamento é difícil de se prever quando será, porque o processo está ainda no Tribunal de Justiça para apreciação de um recurso interposto por 2 réus. Sorte que depende desse processo descer, talvez algumas diligências serem ainda efetuadas, e eu acredito que talvez esse ano não seja mais possível a colocação do processo em pauta. O inquérito contra Michel Frank deverá ser arquivado pelo Ministério Público por falta de provas. Se o julgamento lá vale aqui, isso significa que Michel pode voltar ao Brasil sem problemas? O processo seria também arquivado aqui? Não, Michel Frank não pode voltar ao Brasil sem problemas, porque arquivado o inquérito na Suíça, isso significa que na Suíça ele não foi nem absolvido nem condenado. Se na Suíça ele não foi nem absolvido nem condenado, não se configura a hipótese do tratado. E subsiste então a regra geral prevista na nossa lei, que é a regra segundo a qual
a competência da justiça brasileira subsiste se o crime foi praticado no todo ou em parte no território nacional. Desde o momento em que lá ele não foi nem absolvido e nem condenado, poderá prosseguir o processo contra ele no Brasil. Seja como for, Michel Frank mandou da Suíça um recado para os pais de Cláudia. Se eu tivesse a presença dos pais de Cláudia, eu tenho uma coisa só para dizer para eles. Eu não quero que eles me perdoem, porque eu acho que o perdão, só pela forma, pelo que foi feito com o corpo de Cláudia, é uma coisa horrível e imperdoável. Eu só queria que eles soubessem uma coisa. Cláudia, a partir do momento que ela teve o ataque, ela estava totalmente inconsciente. Ela não falou nada, ela não sofreu, ela não teve dor nenhuma. Ninguém maltratou Cláudia. Ninguém bateu em Cláudia. Ninguém fez absolutamente nenhum desses gestos violentos que foram descritos. E eu gostaria de poder transmitir aos pais de Cláudia que eles tenham realmente essa impressão, porque é verdade. Cláudia não sofreu. Está sendo muito doloroso para mim e para minha mulher estar assistindo às declarações de um criminoso acobertado pela distância e protegido por um corpo de advogados e afirmando uma história, confirmando uma história muito mal inventada, em que ele se atrapalha a todo momento e que não teve coragem em nenhuma situação, sempre alegando para o que disse nos autos e com medo de enfrentar o próprio olhar de um simples repórter de televisão. Histórias como essa estão exigindo um pouco mais de reflexão. Porque o mistério, a confusão e certa impunidade rondam todos os crimes em que as mulheres são vítimas e nos quais surgem os tóxicos. De alguma forma, pode ser assim no caso de Cláudia Lecim Rodrigues. De quem é a culpa?